Paz, igreja. Glória a Deus. É bom estar na casa do Senhor, né? A irmã Liana quer dar um aviso, né, irmã? Vem cá, minha irmã. A paz do Senhor, irmãos. Tudo bem com vocês? Amém. Glória a Deus. Estou aqui para passar um recado da nossa pastora Ira Maia, nossa coordenadora do departamento de ensino, porque nós estamos com um curso para obreiros, que vai começar no dia 8 de maio e finalizar no dia 11 de setembro. Serão 5 meses o curso, todas as segundas-feiras, das 19 às 20 horas. E nós estamos divulgando em todos os cultos para que os irmãos que estão aqui, que têm interesse de participar, de aprender mais de Deus para servir ao Senhor, possa estar fazendo a sua inscrição. A Marli e o pessoal da portaria estão com a pasta com os formulários de inscrição. E se você puder também divulgar com outras igrejas, com seus grupos, no seu WhatsApp, nos ajude, tá certo? Então é isso, aqui está o cartaz, está sendo tudo preparado com muito carinho, uma equipe de professores que Deus escolheu, e vai ser tudo para a glória de Deus, amém? O curso vai ter formatura no final, certificado e apostila. Então eu espero que vocês se disponham a participar para alegrar o nosso coração, né? Que estamos nos organizando, nos preparando para entregar para vocês o melhor e preparar um novo grupo de obreiros aqui para a igreja, porque desta igreja, desta nossa igreja, vai sair o melhor para esta cidade, em nome de Jesus, amém? E agradeço a minha oportunidade. Muito bem divulgado. E cá, a irmã Elisa. A irmã Elisa hoje vai nos agraciar com a mensagem. A Elisa está um bom tempo sem vir aqui pregar, mas hoje eu intimei ela, né? Graças a Deus. É mais uma que sempre está no ex aqui. Só quando não pode mesmo, que aí tem um motivo superior, a lei da nossa vontade, que num dia a gente não pode. Mas hoje ela estava à disposição do Senhor e disse: pastor, pode contar comigo. Vamos ficar de pé, queridos, para a gente orar pela irmã Elisa. Soberano Deus, eterno Pai, te agradecemos, Deus, por mais uma noite que o Senhor nos concede de vida, Deus. Temos certeza, Deus, que antes de nós chegarmos aqui, o Senhor já estava. Continua conosco, Deus. A tua filha, Pai, está honrada de estar aqui no altar do Senhor, para ministrar, Deus, a tua palavra. E que a unção do teu Espírito, Deus, esteja sobre a vida dela e também de toda a família e de toda a igreja, Deus. Que a gente esteja aqui para ouvir não o que quer, mas o que precisamos da parte do Senhor. O importante de tudo, Deus, é que seja feita a tua vontade, não a nossa. Usa a tua filha, Deus, sem limite, conforme o teu querer, e seja feita mais uma vez a tua vontade, Deus, e não a nossa, em nome de Jesus, Deus, aquele que vive e reina eternamente. Amém? Glória a Deus. Salve os amados com a graça e a paz do Senhor, amém? Como o pastor falou, é muita alegria, né? Já tem um tempinho que eu não subo aqui, mas Deus sabe de todas as coisas e o tempo para todas as coisas. E eu glorifico ao Senhor, né, por essa oportunidade, porque essa palavra que eu vou ministrar hoje já tem um tempo ela martelando no meu coração. E muitas vezes a gente resiste àquilo que o Senhor quer falar através de nós. E assim como eu creio que eu fui ministrada com essa palavra, eu creio que vocês também sairão daqui ministrados. Porque não é sobre mim, é sobre Ele. Não é sobre nós, é sobre Ele. Toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação é dada ao Senhor. E não tem pessoa mais especial para ser falada se não for Ele. O nosso Deus, o nosso amado, o nosso Senhor. É Ele que nos traz a este lugar. É Ele que nos inspira a estar aqui.
E é sobre ele que nós vamos aprender. É sobre ele que nós vamos renovar as nossas forças, renovar nossas esperanças. Tudo vem dele e por ele. Amém? Eu convido os irmãos que abram sua Bíblia no livro de Sofonias. É um livro que muitas vezes não é muito falado no nosso meio. Mas a palavra do Senhor, ela é rica. Ela é de uma riqueza tão tremenda que ele fala em todas as partes. Deus tem algo para falar aos nossos corações. No livro de Sofonias, no capítulo 3, no versículo 14, 15, 16 e 17. O Senhor tem algo para falar ao meu e ao teu coração. Amém? Quem ainda não encontrou o livro de Sofonias é depois do livro de Abacuque, os profetas menores. Antes um pouquinho de Ageu. Talvez, eu não sei se você já leu esse capítulo. São 3 capítulos só. Mas é um capítulo muito rico de promessas do Senhor para as nossas vidas. De fidelidade, de grandeza de Deus. Sofonias capítulo 3, no versículo 14, diz assim: Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: Não temas, ó Sião, não te afrouxe os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Amém? Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos aqui podem se alegrar em Cristo? Se alegrar no Senhor? Todos os dias nós temos motivos para nos alegrarmos na presença do Senhor. Mas, entretanto, porém, temos vivido dias difíceis. Dias que muitas vezes a nossa alegria tem se transformado em luto, em tristeza, em pranto, porque temos visto tantas coisas acontecendo ao nosso redor. E isso tem feito com que a gente venha desanimar, perder a esperança. Muitas vezes os nossos joelhos não se dobram mais como antes. Muitas vezes as nossas mãos no serviço se afrouxaram e a gente perdeu a esperança de dias melhores, de alegrias, de vitórias. Muitas vezes estamos no automático, fazendo por fazer, mas não é mais aquela chama em nosso coração do prazer de servir, do prazer de estar na presença do Senhor, do prazer de vir à casa do Senhor. E nós afrouxamos os nossos braços, afrouxamos os nossos joelhos, muitas vezes não oramos mais, não buscamos mais, vivemos de palavras porque o irmão A pregou, o irmão B pregou, mas nós não temos mais prazer de meditar na palavra do Senhor, de conhecer Ele, de prosseguir em conhecer Ele, porque os nossos braços se afrouxaram, porque o nosso coração se afastou da presença do Senhor, e nós não temos mais motivos para nos alegrarmos. As lutas do dia a dia, as notícias na televisão têm frustrado a nossa fé, tem frustrado a nossa esperança. E o profeta Sofonias, ele nos traz uma palavra
de renovação, para que nós venhamos nos alegrar, nos exaltar, nos regozijarmos em Deus, para que nós não venhamos afrouxar as nossas mãos e nem deixarmos de esperarmos o Senhor, porque Ele está conosco, Ele está no nosso meio. Há esperança. A Bíblia diz que há esperança para uma árvore, mesmo que ela foi cortada, que já não há seus ramos. Mas a palavra diz que ao cheiro das águas, elas brotarão. Imagine, você já pensou numa reflexão, que um galho de uma árvore só brotar, só em sentir o cheiro das águas? O nosso Deus, Ele é poderoso. Ele é inexplicável. O seu poder, o seu agir, Senhor, é incomparável. Ele é o grande eu sou, aquele que faz, aquele que pode transformar a minha tristeza, a tua tristeza em alegria, aquele que pode transformar a nossa dor em cura. Nosso Deus é poderoso. E no versículo 16, ele diz: naquele dia se dirá a Jerusalém, não temas, ó Sião. O Senhor, Ele diz para mim e para você: não temas, porque Ele diz que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor, Ele está contigo nesse problema. O Senhor está contigo em meio às tristezas, em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio ao desânimo. O Senhor, Ele está contigo. Não desanimes, porque Ele está conosco. Nós não estamos só. O fardo está muito pesado. O Senhor, Ele manda que a gente venha lançar sobre Ele o nosso fardo pesado, que Ele nos dá um fardo leve. Mas o pecado tem me afastado de Deus. O pecado tem me afastado da presença do Senhor. Ele é um Deus de amor. E Ele oferece o perdão, porque Ele quer se alegrar em nós. Irmãos, eu e vocês fomos a criação mais perfeita, mais esperada que o Senhor fez, porque Ele fez tudo em prol de nós. Glória a Deus. Ele fez tudo para mim e para vocês. Glória a Deus. E a vontade do Senhor é que nós vamos desfrutar daquilo que Ele criou. É que nós vamos desfrutar da vontade dEle para a minha vida e para a tua vida. Porque a vontade dEle é boa, ela é perfeita e ela é agradável. O Senhor, Ele criou tudo, Ele formou tudo com um único objetivo: que nós, que o homem habitasse naquele jardim. E é tão maravilhoso quando a gente vê o relacionamento que Deus, Ele quer de nós. Que todos os dias Deus ia ter com Adão, Ele ia ter com o homem. Todos os dias o Senhor anseia em ouvir a minha voz, a tua voz. Ele anseia que a gente venha depender dEle, pedir a opinião dEle, buscar intimidade com Ele, pedir um conselho a Ele. Isso é dependência de Deus. Muitas vezes um filho depende do pai. Ele não faz nada sem antes consultar o pai ou a mãe. Será que eu e você temos tido essa dependência de Deus? Ou temos afrouxado os nossos braços, nossas mãos, e nós não temos mais buscado o Senhor? Nossas mãos é símbolo de identidade. Nossas mãos é símbolo de serviço, de amor. O que é que você tem oferecido ao Senhor? Isso foi o que o Senhor me perguntou. O que é que eu e você temos oferecido a Ele? Se eu e você olharmos para trás,
do Senhor, em muitos versículos a gente vai ver, sempre nos ensinando a olhar para frente, que o Senhor é o nosso autor e consumador, que o Senhor é o nosso alvo. Mas tem uma palavra que arde no meu coração e que nos ensina a olharmos para trás. No livro de Apocalipse, no capítulo 12, o Senhor ele diz assim: eis que eu tenho algo contra ti, porque você abandonou o primeiro amor, abandonou as primeiras obras. E o Senhor ele nos chama a lembrarmos onde a gente caiu, nos arrependermos e voltarmos ao primeiro amor. Porque senão, brevemente ele virá e tirará do meio dele o nosso castiçal. Ele nos faz voltarmos atrás no momento que eu e você entendemos que Deus nos chamou e que nós aceitamos servir a Ele. Lembra agora do dia que o Espírito Santo te convenceu que você era dele e ele queria ter um relacionamento profundo contigo, e ele disse: você é meu, e com cordas de amor ele te atraiu. Talvez eu nunca contei o dia da minha convenção, mas no dia que eu me converti, foi difícil eu chegar lá na frente. O Senhor estava me chamando, e eu queria ir. E foi uma virada de ano. Primeira vez que eu tinha ido à igreja. Em si, uma virada de ano, já com meu coração ardendo para ter um relacionamento com Deus. E todas as vezes que eu ia mais por visitar. Mas aquela palavra não tocava em mim tão profundamente. E naquele dia, depois da palavra, o Senhor ele me chamou e eu sentia que o Senhor estava me chamando. E eu queria ir. Minha mãe do lado, meu padrasto do outro. Eles eram muito católicos, gostavam de festa. E aí, naquele momento que eu disse: eu vou aceitar Jesus, minha mãe disse: eu não quero crente na minha casa. Meu padrasto disse: tu não vai curtir mais o São João que tu gosta. Tu tem certeza que tu vai decidir fazer essa decisão? Se tu for, tu não pode voltar mais atrás. Vai ser tudo difícil para tu. E eu, olhando lá o pastor já terminando de fazer o apelo, e chegou um obreiro, pegou na minha mão e disse: vá. E eu fui correndo antes que terminasse o apelo. Eu fui desesperada pelo corredor, levantando a mão e disse: pastor, eu quero Jesus. E ele disse: seja feita a sua vontade. E eu aceitei a Jesus naquele dia, no ano de 2000. E aquela foi a decisão mais certa da minha vida. E a partir daquele dia, não vou lhe dizer não, foi luta. Foi muita luta dentro da minha casa. Até minha família entender o chamado que Deus tinha na minha vida. Ah, Senhor, quantas noites, quantos dias eu era impedida de ir para o culto e eu fazia o culto dentro da minha casa. Eu dizia: eu não vou para a igreja não, tá certo. Vocês vão ter que me ouvir, cantar, ler a Bíblia, até vocês deixarem eu ir para a igreja. Era uma luta. Até que eu ganhei a minha mãe para Jesus. 6 meses depois da minha conversão, eu ganhei ela para Jesus. E quando a gente dá testemunho de Deus, quando a gente vive a verdade
não vem de você, mas vem do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes eu me pego, quando eu vejo que eu estou me afastando daquele amor, daquela chama, eu olho para trás e lembro desse dia. Eu lembro desse dia com alegria, porque eu sinto a mesma presença, a mesma voz. Eu ouço me chamar. Vem. Não afrouxemos as nossas mãos. Não vamos desistir. Mesmo que as circunstâncias digam não, vamos permanecer firmes. Os dias têm sido maus, sim. Nosso pecado nos afasta de Deus, sim. Mas há perdão, porque Ele diz: filhinhos, não pequeis. Mas se pecardes, tem um advogado. O Senhor, Ele nos ama. O amor do Senhor, Ele é incomparável. A gente não tem como conter o amor de Deus. O amor dele é tão grande por nós. No 17 diz assim: o Senhor teu Deus está no meio de ti. O Senhor, Ele está aqui, irmãos. E quando você estiver sair daqui, Ele vai com você. Todos os lugares onde eu e você está, o Senhor se faz presente. O Senhor não se faz presente só neste lugar, que esse ambiente foi preparado para Ele, mas o ambiente que Ele quer mais habitar, que Ele quer fazer morada eterna, é no meu coração e no teu coração, é na minha vida, é na tua vida. A carta viva que tem que ser pregada para o mundo é o meu testemunho, é o teu testemunho. Como tem sido as letras descritas na sua carta, na sua vida? Qual testemunho tem pesado mais? Que influência eu e você temos exalado aí fora? Será que as pessoas têm olhado para mim, para você, e têm visto transformação? Tem visto Deus? Tem visto os pequenos cristos? Ou tem visto mais um no meio da multidão? Hoje eu estava conversando com um cliente e ele falando que os valores se perderam, que as pessoas não têm mais os valores, os princípios que tinham antes. E a gente fala muito do tempo como era antes, como a gente foi criado, a importância da família. E aí eu pensei e disse: será que se a gente viveu tudo isso, por que a gente não tem passado isso para a nossa geração? Por que a gente não tem influenciado os nossos filhos com aquilo que a gente foi criado? Porque os nossos filhos têm aprendido uma ideologia diferente da que eu e você aprendeu no nosso lar, com a nossa família. Que a minha família, a sua família, mesmo sendo descrente, mesmo não conhecendo a palavra, tinha um princípio. E hoje, nossos filhos não têm as mesmas. Ah, isso é cafona. Ah, não existe mais. Muitas vezes eu e você nos pegamos falando isso. Ah, mãe, isso era no seu tempo. A gente está em outro tempo. A palavra do Senhor tem sido ensinada aos nossos filhos como ela verdadeiramente é? Ou temos trazido um cristianismo de novidades, a qual se encaixa no nosso modismo e na nossa vontade e não no querer e na vontade do Senhor? Temos afrouxado as nossas mãos e as flechas a qual o Senhor nos deu, porque a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. E
são flechas na mão dos valentes. Você é valente de Deus. Eu sou valente de Deus. Onde temos direcionado as nossas flechas? Para o mundo? Que influência nós temos mantido em nossos filhos? Será que seu filho tem admiração por você? Porque o Senhor, mesmo nós errados, mesmo muitas vezes pecamos, mas Ele nos admira, nos ama. Quem aqui não se admira quando tem um filho? Quando nasce um filho não se alegra? Eu tenho algo para te falar. Nós fomos comprados. Fomos comprados a preço de sangue. O Senhor nos resgatou. Poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti. Com alegria renovar-te-á no seu amor. Regozijar-te-á em ti com júbilo. O Senhor, Ele nos salvou. E essa salvação foi um preço muito alto. Foi sangue que foi pago para que eu e você estivesse aqui hoje, nessa noite. Foi um preço de cruz. Esse resgate foi por mim e por você. E a Bíblia diz que Ele virá, lá no livro de Isaías, o fruto do seu penoso trabalho, e Ele se alegrará. O Senhor, a Bíblia diz em Isaías também que a Deus agradou moer Jesus. Imagine um pai se alegrar com o sacrifício de um filho. Porque através daquele sacrifício, ele ganhou muitos filhos. E era necessário que Jesus se sacrificasse por mim e por você. E hoje ele vê o fruto do seu penoso trabalho e se alegra. Porque eu e você estamos aqui com o nosso coração regozijado, contrito, alegre pela essa salvação que nos foi concedida, por esse amor que nos alcançou. As nossas mãos, muitas vezes elas se encontram enfraquecidas. Nosso coração, muitas vezes, tão distante de Deus. Mas o Senhor, Ele nos atrai com a sua presença. E muitas vezes o nosso coração é enganoso, nos afasta daquilo que é o propósito de Deus para as nossas vidas. Mas o Senhor, Ele conhece o meu e o teu coração. Porque Ele nos formou, Ele nos criou. Ele conhece onde é a tua fraqueza, onde é a minha fraqueza. E Ele nos ama, mesmo assim. Porque Ele olha para mim e para você com um olhar de amor, de perdão. E as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Elas se renovam a cada dia. Por que eu estou aqui? Foi a misericórdia do Senhor que te atraiu, que te trouxe a este lugar. Porque no lugar que muitos já morreram, que muitos não sobreviveram, eu continuo sobrevivendo pelas misericórdias do Senhor. A misericórdia do Senhor, ela nos renova, ela nos transforma, ela nos dá uma oportunidade de construirmos algo novo, de voltarmos a esse primeiro amor e começarmos uma nova caminhada. Eu e você precisamos acreditar naquilo que a gente já recebeu. Você recebeu a identidade de filho. Eu recebi a identidade de filha.
façam alguma coisa de errado, que eles me desobedeçam a mim ou ao Pai, eles não vão deixar de ser meus filhos nunca. Porque eles têm meu DNA, têm minha identidade. A certidão de nascimento deles está escrito lá meu nome como mãe. E ninguém pode apagar isso. Por mais que as decisões deles sejam contrárias àquilo que eles aprenderam, eles nunca irão deixar de ser meus filhos. Vocês nunca deixarão de ser filho de Deus, independente da sua decisão, independente das suas escolhas. Uma vez filho, filho para sempre. Não se deixa de ser filho. Por mais que um pai renegue um filho, ele jamais vai deixar de ser filho. O pai morreu, mas ele continua sendo filho. Continua lá o nome do pai, da mãe, numa identidade. Sua identidade é de filho de Deus. Não deixe que o inimigo roube aquilo que o Senhor já te deu. Você foi comprado por um preço de sangue. Você é filho de Deus. Por mais que o pecado nos afaste da presença do Senhor, por mais que nossas vontades, nossas escolhas nos afastem de Deus, mas você nunca vai deixar de ser esse filho. Aquele filho pródigo, quando decidiu pegar sua herança e sair da casa do pai, ele não deixou de ser filho. O pai não deixou de amá-lo. Pelo contrário, o pai fez a vontade daquele filho e partiu tudo que ele tinha e deu por amor e não por obrigação. E aquele filho foi, seguiu o seu caminho, decidiu viver como ele queria, fez suas escolhas erradas, mas quando ele botou a cabeça e viu a situação que ele estava vivendo, onde foi que ele lembrou? Da casa do pai. Não foi da casa do amigo, não foi da casa do tio, não foi da casa da tia. Ele não lembrou do irmão, ele lembrou do pai. Ele disse: eu vou voltar para a casa do meu pai. E aí ele pensou: eu não vou voltar como filho, não. Eu vou voltar como um dos empregados. Eu vou pedir a ele que ele me trate como um dos empregados. Mas eu quero estar na casa do meu pai. Mesmo se for para servir, só para como empregado, mas eu quero voltar. Porque na casa do meu pai, mesmo os empregados são bem tratados. E quando aquele filho veio, distante, que o pai estava olhando, que viu, porque o pai, ele conhece o filho, mesmo distante. E quando o pai viu, ele apontando no caminho, o pai chamou os seus empregados e diz: olha, arruma a festa, porque meu filho voltou. Aquele filho, ele não foi recebido com vergonha. Nem disse: olha, você a partir de hoje vai ser assim, 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 você vai ser tratado assim, 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 porque você pegou tudo que tinha, era seu, e você saiu, você decidiu viver assim, agora você vai ser tratado como empregado. Não. O pai tinha tudo do filho guardado, suas roupas, o anel, as sandálias. Imagine como aquele menino chegou em casa todo sujo, cabelo comprido, e o pai estava ali preparado. Raquel tomou um banho, se vestiu com as vestes limpas. O pai disse: coloque seu anel, que está aqui guardado, e mandou fazer foi uma festa. É com essa mesma celebração que o Senhor te recebe. Ele não te condena. Ele não me condena, porque a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação no Senhor. Aquele pai não apontou o filho, não. Pelo contrário, ele recebeu ele de braços abertos e disse: olha, era necessário que nós nos alegrássemos, porque o meu filho,
pecado. E Ele está aqui hoje, na minha presença. Então vamos nos alegrar. E estava uma festa naquela casa, pela volta daquele filho. É esse o nosso Deus. O nosso Deus que nos ama. Porque Ele está presente em minha vida, na tua vida. Ele sonda, Ele conhece os nossos corações. Ele esquadrinha. Você sabe o que é esquadrinhar? Você sabe o que é sondar? É algo surreal. Sondar, esquadrinhar. Ele conhece o nosso interior. Ele conhece mesmo as palavras que não saem da minha boca, ainda nem saiu. Ele já sabe. Ele conhece os nossos pensamentos. Gente, o nosso Deus, Ele é tremendo. Ah, tem algo que eu guardo só na minha mente e ninguém sabe. Ele conhece os nossos segredos mais íntimos. Ah, eu tenho um desejo de adorar o Senhor. Você não tem nada. Foi Ele que te deu esse desejo. Irmãos, até o desejo de adorar Ele vem dEle. Tudo é dEle. Nós somos criados para o louvor da glória de Deus. E você sabe de uma coisa? Deus, Ele tem um ciúme de nós. Porque a adoração que vem de nós é só dEle. Deus, Ele tem ciúme da tua adoração. Ah, eu não sei cantar. Mas Deus, Ele tem ciúme da tua voz. A sua voz é só para adorar a Ele. Ah, mas eu não sei cantar muito bem. O seu cântico é para exaltar o nome dEle. Ah, eu não sei orar. Mas Ele se alegra quando você dobra os seus joelhos. Quando você até mesmo não sabe dentro na sua cama, mas você fala com Ele. Isso alegra o coração de Deus. Ah, eu não sei ler a Bíblia, eu não sei interpretar. Mas quando você lê, você diz: Paizinho, me ensina a tua palavra. Isso alegra o coração de Deus. Porque o Senhor, Ele vê que você tem sede de conhecer Ele, de aprender dEle. O Senhor, Ele conhece o nosso interior. E sabe onde se encontram as nossas fraquezas. E sabe as nossas limitações. Não deixe que as lâmpadas que é necessário ficar acesas se apaguem na tua vida. Não deixe que a tua fé, que a tua esperança esmoreça. Não deixe que os teus braços se afrouxem e que os teus joelhos se percam, mas continua firme na presença do Senhor. Continua firme e todas as vezes que você pensar em desistir, olhe para trás. Olhe e lembre do dia que o Senhor te chamou. E eu amo a passagem lá em 1 Samuel. Eu amo tantas passagens da Bíblia, mas tem uma passagem de Samuel que fala o meu coração tremendamente. É aquela passagem que fala do rei Ezequias. Ezequias estava distante de Deus, vivendo de forma que não agradava mais o Senhor. E o Senhor disse ao profeta Samuel, vai na casa de Ezequias e diz a ele, se ele não colocar a casa dele em ordem, que ele morrerá e não viverá. Vai, Samuel, na casa de Ezequias. Ezequias já estava com enfermidade, com a sentença de morte. E Samuel vai dar uma notícia muito triste para ele. Ó, Ezequias, tu coloca a tua casa em ordem, porque tu vai morrer. Tu não vai viver. E aquele profeta, quando recebeu aquela notícia, se entristeceu. Mas o que me chama a atenção nessa palavra é que no momento que Samuel sai da casa, antes que ele chegue no pátio, Ezequias, eu acredito já com tanta enfermidade que já tinha tomado as forças dele, acho que os seus braços já tinham se afrouxados, seus joelhos já não tinham tanta força para se prostrar. A Bíblia diz que ele virou seu rosto para a parede
e chorou muitíssimo. E fez a seguinte oração ao Senhor: ah, Senhor, lembra-te de como eu era. Olha o passado lá. Ele olhou para trás. Lembra de como eu era na tua presença. Lembra das minhas mãos, dos serviços que eu já fiz na tua casa, da adoração que eu já prestei diante de ti. E tem misericórdia de mim. Irmãos, Deus é Deus de resposta. Antes de Samuel chegar no pátio e sair da casa de Ezequias, Deus ele disse a Samuel: vai e diz a Ezequias que eu ouvi a sua oração e as suas lágrimas. Deus ele sondou o coração de Ezequias e viu que havia sinceridade, havia arrependimento. Deus ele conhece os nossos corações. E a Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, Deus ele não despreza. Por maior que seja o nosso pecado, o nosso erro, um coração quebrantado atrai a presença do Senhor. Todos os dias ofereça ao Senhor o seu coração quebrantado e contrito. Se aquebrante na presença do Senhor. Quanto tempo tem que você não derrama suas fraquezas? Porque muitas vezes lágrimas não são só sinais de fraquezas, mas são sinais também de quebrantamento. Muitas vezes eu e você precisamos deixar o Senhor nos fazer limpar, nos quebrar e nos fazer novamente. Muitas vezes é necessário que nós vamos olhar para trás e vermos como nós éramos na presença do Senhor, a força que nós tínhamos, a vontade, a garra, o prazer que nós tínhamos de estar aqui. Nós não nos cansávamos, estávamos a todo tempo fazendo a obra de Deus. E hoje, muitas vezes nos encontramos desanimados, cansados. Nossos braços estão como Moisés, que não conseguia ficar com os braços estendidos na guerra. E era necessário que fossem sustentados. Se você está fraco, o Senhor ele te sustenta, porque o Senhor é a nossa força, amém? O Senhor ele é a nossa fortaleza. Temos que entender que a vontade do Senhor, ela deseja ser realizada na minha e na tua vida, independente das nossas vontades, independente do que eu quero, independente do que você quer. Deus, o que Ele tem para fazer, Ele vai fazer. Muitas vezes, o que tem feito com que as nossas mãos se enfraqueçam são algumas palavras que a gente ouve. Muitas vezes são a preocupação que a gente tem no mundo. Ah, está acontecendo isso no mundo. Muitas vezes é a falta de fé, de confiança, de entregar o desconhecido a Deus. Ah, eu fico preocupado com o meu amanhã. Muitas vezes o que tem enfraquecido as nossas mãos são as decepções, porque nós colocamos a nossa confiança no homem e não em Deus. O que tem te afastado da presença do Senhor? Ah, eu quero algo e Deus ainda não me deu. Eu estou frustrado. Muitas vezes, eu estou muito preocupada, eu preciso fazer. Você precisa ser. E aí a gente se afasta. Quando a gente pensa que não, a gente está distante do propósito. A gente está distante de Deus. A gente está distante do serviço. E aí a palavra diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. A minha e a tua mão, elas falam de uma forma tremenda. Nossas mãos, elas refletem amor, serviço, mas elas
elas também refletem a nossa identidade. Na palma da minha mão e da tua mão, tem algo que é incomparável, único. Você tem uma identidade que ninguém tem. Sua digital é única. Ah, mas eu tenho um irmão gêmeo. Sua identidade, sua digital é única. Quão formoso é a obra de Deus. E tudo que Ele faz é perfeito. Deus é perfeito. Ah, tem muitas pessoas aqui, mas o Senhor, Ele conhece cada um de nós no seu íntimo. Eu imagino aquela mulher do fluxo de sangue no meio daquela multidão, e o Senhor sabia que foi ela que tinha tocado nele, porque Ele conhece o nosso interior. E aquela mulher, ela tocou, ó, na pontinha da roupa de Jesus, e ela foi curada. E Jesus percebeu quem tocou nele. Ele sabia da intenção do coração daquela mulher. Ele sabia que aquela mulher tocou nele para ser curada. E ela foi curada. Poderia ter passado desapercebido? Poderia. Mas o Senhor, Ele quis mostrar quão poderoso Ele é, quão grandioso é só um toque dele em nossas vidas. A presença do Senhor é tremenda na minha e na tua vida. Eu e você carregamos algo que nós precisamos dar mais valor. Lembra da arca que era colocada no templo, que representava a presença de Deus? Você sabe quem hoje é essa arca? Quem carrega essa presença? Eu e você. Que responsabilidade. Era uma responsabilidade tanta que aquela arca, ela não poderia ficar em qualquer lugar. E se ficasse no lugar errado, era amaldiçoado e toda a família morria. A presença de Deus. Como temos banalizado a presença de Deus em nós? Quando a gente lê a Bíblia e a gente vê que Deus, Ele nos deu algo e disse: filhinhos, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês só, não. Eu vou enviar para vocês o Consolador, que é o Espírito da verdade, que o mundo não conhece nem pode receber, mas já vai habitar em nós. Aí o Senhor foi e deixou aqui conosco o Espírito Santo. Ele habita em nosso coração. Ele conhece os segredos mais íntimos de Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. E Ele nos consola, é chamado de Consolador. Quando eu e você está triste, desanimado, Ele nos consola. Ele toca em nós. Ele nos dá força para a gente prosseguir. Ele nos incentiva a continuarmos caminhando. E foi esse Espírito que o Senhor deixou em nós. Não é o Espírito ao qual foi soprado no homem quando ele passou a ter fôlego de vida. Não. É o Espírito Santo de Deus. A partir do momento que Jesus foi batizado, que saiu daquela água, o Espírito Santo de Deus, ele pousou sobre Jesus, para que se cumprisse a palavra. Esse mesmo Espírito que pousou sobre Jesus, e a partir daí Jesus começou o ministério dele, é o mesmo Espírito que faz parte da minha vida, que está em mim, que está em você. E nós carregamos uma responsabilidade muito grande, que é deixar com que o Espírito Santo de Deus se revele para o mundo através de nós. Eu e você temos uma responsabilidade grande de
inspirados por Deus? Sim. Quando nós morremos, nós deixamos um legado para a nossa família. Seja ele bom ou seja ele ruim. Qual o legado que você vai deixar como cristão? Que influência você tem tido na tua casa, na tua rua, na tua família? Ah, eu estou morando naquela rua, nem sei porquê. Propósito de Deus. Deus, ele nos colocou naquele lugar, porque tem um propósito, que através de nós, toda a terra serviria a Ele. E o que é que eu e você temos feito? Ah, Deus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aí eu não abro mais para ninguém. Deixe Deus se manifestar através de você, para seus vizinhos, para seus primos, para seus colegas de trabalho, para seus amigos da escola, na faculdade. Revele o Senhor. Deixe que a presença do Espírito Santo de Deus, que está em você, ela resplandeça como uma luz. Porque você carrega uma luz. E quem carrega uma luz, ela não se escurece, ela resplandece. Então vamos resplandecer a presença do Senhor. Vamos entender e dar valor àquilo que a gente já recebeu. Não vamos deixar com que as nossas mãos se afrouxem e que nós vamos nos afastar do Senhor. Porque o Senhor, ele se faz presente neste lugar, na minha vida, na tua vida. E Ele deseja cada dia que nós sejamos atraídos pelo seu amor. Aquela identidade de filho, ela vai ser eterna. Porque a vontade do Senhor é que nós sejamos salvos. E Ele quer nos levar com Ele. Ele disse, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, mas credes também em mim. Eu vou para a casa do Pai e eu vou preparar morada. E quando eu voltar, eu vos levarei para mim mesmo. Estamos aqui com o propósito de viajarmos com o Senhor. E cada dia que a gente vê essas notícias acontecer, não é para a gente se desanimar, mas é para a gente dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A palavra do Senhor está se cumprindo. E ela não vai deixar de se cumprir, porque eu e você, a gente tem medo, ou a gente não quer que as coisas aconteçam. O Senhor disse que no mundo teria as aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo. Está próximo e diz assim, ainda um pouquinho de tempo, aquele que era virá. Falta um pouquinho, a palavra diz assim ainda. O Senhor, ele virá para nos levar com ele. E é necessário que o nosso coração esteja diante dele. Que as nossas mãos estejam em posição de adoração. Que os nossos joelhos estejam totalmente diante dele. E que a nossa vida esteja direcionada por ele. Se talvez você se perdeu no meio do caminho da tua caminhada, corre, volte como aquele filho pródigo que voltou para os braços do Pai. E você vai ser bem recebido. Porque o amor do Senhor, ele te alcançou. E o Senhor, ele se encontra de braços abertos para nos receber. Porque ele diz que mesmo que uma mãe se esqueça do filho que amamentou, todavia, jamais ele se esquecerá de nós. Amém? E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém, povo? Boa foi essa palavra, né? Deus está nos fortalecendo a cada dia mais. Graças a Deus. Domingo, escola bíblica, não esqueça. Tem culto dos jovens na Taba. Sábado, culto dos jovens. Não esqueça, viu? Estaremos juntos para passar um final de semana maravilhoso. Vamos ficar de pé, queridos.
Agradecer a Lisa, viu? Muito obrigado, minha filha, viu? Deus tem usado pessoas, talentos da casa, para ministrar a palavra e a gente receber de coração. A gente só tem que agradecer a Deus mesmo. Baixa a cabeça, queridos. Agradeça ao Senhor pela palavra. Não deixe de orar pelos nossos irmãos. O irmão Robson está em casa, mas ainda não está podendo receber visita. Mas a gente, oração, a gente ora e a presença do Espírito Santo vai estar com ele. Vamos agradecer a Deus por tudo. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra dessa noite. Como é bom a gente saber que tem um Pai que nos ama, que nos acolhe, nos abraça, nos beija e nos dá veste nova. Deus, muito obrigado por tudo. Nesta noite, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Traga a sua mão para o coração. Respire fundo e receba essa paz do Senhor na sua vida. E em toda a nossa trajetória. E que Deus nos leve em paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vamos ter um final de semana abençoado na presença do Senhor. Cumprimente seu irmão e desejo a ele um bom final de semana, um bom feriado e que a alegria de Deus esteja na nossa vida.